Eu vou dar alguns sinais para vocês aqui, alguns indícios que me mostram que agora, mais do que nunca na história, o mundo está política e socialmente preparado para que Jesus volte nos próximos anos, no próximo decênio. Quer exemplos? Vamos lá. Sempre houve epidemias no mundo, mas pandemia, no sentido literal da palavra, é a primeira vez. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que a Covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus, tornou-se uma pandemia. Situação em que uma doença se propaga globalmente de forma rápida e simultânea. Eu sei que alguém pode falar, Rodrigo, desculpa, não fala bobagem, não, eu sou médico, há outras pandemias registradas na história, você não fala do que você não sabe. Com todo respeito, pandemia é a primeira vez, eu insisto, e vou explicar por quê. Eu já lecionei história, e a gente falava da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas, literalmente falando, não foi uma Primeira Guerra Mundial, porque nem todos os países do mundo estavam envolvidos. Nem a Segunda Guerra Mundial foi de fato mundial, apesar de ter esse título. Tá certo? Apesar de ter esse título. O Sudão não participou da Segunda Guerra Mundial. A Nigéria não participou da Segunda Guerra Mundial. O Nepal não participou da Segunda Guerra Mundial. A Índia não participou da Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial, aliás, ela foi ambientada na Europa. Então a Segunda Guerra Mundial não foi de fato mundial. E quando eu vou ao dicionário, eu descubro que a diferença de epidemia para pandemia é que a epidemia é regional, a pandemia é mundial. E pela primeira vez na história, eu tenho uma tragédia que é de fato mundial. Não houve um país que ficou sem usar máscara. Não houve um país que ficou numa situação confortável que dispensasse o uso da vacina ou dos remédios. O Irã está tendo a crise do Covid e a África do Sul também. E o Afeganistão também, e o Iraque também, e Israel também, Estados Unidos também, Luxemburgo também, países ricos, países pobres, países inimigos, todo mundo está aqui. O discurso é para todos. Agora a gente está falando assim, pois é, gente, o ebola que aconteceu lá na África. Não, eu estou falando do Covid que aconteceu na minha rua. Ou seja, agora eu estou falando de uma pandemia literal. Segunda coisa que é característica desse mundo. Agora, pela primeira vez na história, está se desenhando uma ideia de uma economia mundial. Por mais que os de esquerda não gostem dos de direita, os de direita não apreciem os de esquerda, não gostem também, por mais que uns prefiram o presidente Trump, por mais que outros prefiram o Biden, por mais que alguns sejam católicos, outros protestantes, por mais que alguns sejam muçulmanos e outros judeus, não interessa. Ainda que o Irã queira odiar Israel e tenha o domínio do petróleo junto com a Arábia Saudita, não interessa. Ou o mundo unifica a economia dele ou vai rachar. Não é questão de quem gosta ou não gosta, não tem outro jeito. É o que tem. Então, realmente, agora nós temos o caminho preparado para um governo único, mesmo que o de esquerda continue de esquerda, o de direita, o comunista continue comunista, o socialista socialista, o capitalista capitalista, o liberal capitalista, não interessa. Tem que ter uma agenda única. O mundo não suporta mais do jeito que está. O reset não é teoria da conspiração. O reset está para acontecer. Agora temos de pensar como estruturar, como conceber a era pós-corona. E aqui, claro, a palavra reset vem-me à cabeça, porque uma coisa é clara, não podemos voltar ao velho normal. Então, gente, eu olhando para o mundo, essa é a ênfase que eu dou nos sermões, o mundo tem realmente um cenário prontinho para que o anticristo previsto em Apocalipse 13 comece a atuar. Eu tenho certeza acadêmica disso, de estudo.